Né? O que é que eu faço todos os dias? Eu faço uma oração, 1 hora em oração, e aí eu faço uma oração em línguas, tá? A oração em língua, ela deve ser buscada. O apóstolo Paulo, ele fala muito sobre a oração em língua. É uma das coisas que ele mais se preocupava, que um cristão convertido, ele tivesse sido batizado com o Espírito Santo e recebido o dom de falar em línguas, porque quando a gente ora em línguas, quem está orando é o nosso próprio Espírito, direto com o Espírito Santo de Deus. E ele está fazendo as perguntas certas, tá? Então a gente, quando ora com a nossa mente, é uma oração muito rasteira, né? Então a gente tem que buscar o orar em línguas, porque é uma oração elevada, uma oração de... Então a oração em línguas é uma oração de espírito para espírito, é uma comunicação espiritual com Deus. Então ali eu faço 1 hora de oração em línguas todos os dias, e de segunda a sexta eu leio a Bíblia 30 por 30 minutos, tá? E eu, há um tempo atrás, vocês, não sei quem percebeu, eu tava antes da minha restauração iniciar, eu tava numa busca de ler um livro por semana, né? Então eu abri mão de tudo isso. A única coisa que entra nos meus olhos, na minha mente de leitura, é a Bíblia. Então meu conhecimento está totalmente firmado na palavra de Deus e no que ele fala comigo diretamente. Então, sem interferência de nenhum conteúdo externo, né? Simplesmente conteúdo, a palavra de Deus. Jesus fala na Bíblia que ele é o único que é mestre, né? E todos nós somos irmãos. E é uma coisa que eu fiquei até brincando com Deus: Senhor, como é que o Senhor me faz defender uma bandeira dessa e me estabelece como escritora, né? Uma escritora que defende que a gente não precisa ler nenhum outro livro que não seja a Bíblia. Enfim, né? Vai entender as coisas de Deus. Mas eu entendo que quando a gente ainda está aprendendo o caminho de encontrar com Deus todos os dias, a gente precisa de a Bíblia fala que é o leite, né? O alimento líquido. Então, algo que já vem triturado, mastigado pra gente. A leitura da Bíblia e esse relacionamento e conversa com Deus diária é um alimento mais sólido, né? Que precisa de uma maturidade espiritual mais elevada para se alcançar. Então, muitas pessoas que ainda estão começando essa jornada, né, de relacionamento com Deus, elas precisam desse alimento mais triturado, mastigado, e é o que Deus me colocou pra fazer, eu vou fazer, né? Mas vou continuar defendendo, batendo na tecla, que é o que ele me mostrou e me ensinou, e eu vejo isso na minha prática do dia a dia. Eu não preciso de mais nenhum conteúdo de livro, de nada, porque eu tenho a Bíblia, eu tenho a palavra de Deus todos os dias, que ela se renova de uma forma tão maravilhosa, ela se revela pra gente em camadas. Cada vez que você lê, a sua opinião ela vai renovando de opinião em opinião, né? A glória de Deus ela é revelada, né? Nosso entendimento ela é transformado, é renovado de opinião em opinião. Então, até alcançar a glória de Deus, que é a revelação plena de Deus, que a gente só vai alcançar na eternidade. Então, se você vai se colocar se Deus tem esse chamado para você, para escrever um livro, você vai se colocar nessa dependência de Deus, abre mão de ler outros livros, qualquer que seja, né? De buscar verdades em outros lugares. Até que seja, mesmo que seja de pastores, devocionais, essas coisas, você só precisa da Bíblia e de se relacionar com Deus todos os dias. É a única coisa que você precisa, não precisa de nada mais, nada mais. Porque Deus, ele nos supre em tudo. Tudo que você precisa, o entendimento que você precisa para aquele dia, pode ter certeza, se você buscar em oração, ele vai te entregar. Então você não precisa de nada mais. No tempo dele, ele vai revelando, ele vai fazendo tudo através de você, em você, a favor de você. Então, firmar seus olhos, seu entendimento na Bíblia, no seu relacionamento com Deus, oração,